desafio aqui é pensar um pouco a partir da luta das mulheres, mas eu não fiz, eu fiz pela perspectiva que as mulheres, especialmente as camponesas, com quem eu mais tenho trabalhado, né, do movimento Mulheres Camponesas, têm ajudado a refletir. Aqui era para a gente pensar um pouco, né, dentro dessas questões da natureza, da agroecologia, da alimentação saudável, da diversidade sexual dos povos tradicionais. E aqui eu quero trazer primeiro que dos milhões de anos que a humanidade existe, são pouco o tempo em que as mulheres são consideradas inferiores. Só que esse pouco tempo, o maior tempo que a gente viveu na história da humanidade, as mulheres não eram subjugadas. A gente pouco conhece, pouco estuda, e não importa, não interessa estudar, porque é muito fácil de naturalizar a violência, a dominação e a opressão sobre as mulheres, se a gente não estudar a história, né? As mulheres foram as primeiras que foram identificando a questão do alimento, né? Que ao jogar a semente fora, foram percebendo que aquilo nascia e produzia e se desenvolvia como alimento. As mulheres que e aí as mulheres indígenas que sempre carregaram assim essa dimensão do alimento, as mulheres que vieram as nossas imigrantes que vinham para cá e traziam nas suas malas as sementinhas, né, para poder garantir o alimento e o sustento da sua família. As mulheres negras que quando iam de um lugar para outro, enrolavam debaixo do cabelo as sementes para poder garantir que aonde iriam, teriam o alimento. Então, pensar a questão básica da vida, que é o alimento, ela tem a presença muito forte das mulheres. E eu trago aqui para a gente pensar um pouco os 3 grandes paradigmas que nortearam ao longo da humanidade, né? Até o período da humanidade, até o período da modernidade, a gente tinha Deus como centro, né? Digamos assim, era tudo que existia se explicava a partir das divindades. Com o advento da modernidade, se percebeu que a felicidade, a liberdade se daria a partir da razão, e aí, apesar de Deus, né? Com isso veio toda a construção do projeto da modernidade, do capitalismo. Isso trouxe um conjunto de coisas importantes, mas junto com isso veio a visão centrada no homem, né? Era o centro, é o homem, que aí foi construindo todo esse processo da dominação masculina dentro da sociedade. Veio junto com isso o homem branco, o homem heterossexual, o Ocidente se contrapondo ou sendo superior ao Oriente. Enfim, é um processo que a gente ainda vive hoje, né, de hegemonia desse modelo centrado, onde o ser humano, onde o homem é o centro do universo. Mas isso chegou num limite tão forte, que eu vou mostrar logo na apresentação, de que hoje o grande paradigma que está colocado é o paradigma biocêntrico, é o paradigma da vida. Aprendi isso quando fui aluna do Padre André. E o debate da questão da vida que está colocada hoje é se essa vida que está aí, que a gente tem um conjunto, uma rede, uma grande cadeia de seres em interação, se é para a gente preservar essa vida, se é para a gente defender essa vida, ou se é para controlar essa vida a serviço do lucro de alguns. Eu acho que as falas, tanto da Fernanda quanto da Cláudia, trouxeram elementos de fundo para a gente pensar que hoje esse grande, digamos assim, antagonismo de para onde a gente vai, né? Nesse paradigma da vida, né? Aí a gente se pergunta, eu trago isso porque eu vou fazer uma analogia entre a Terra e a dimensão feminina e as mulheres, para a gente perceber um pouco
se chamar a terra de mãe é um elogio ou uma prisão. Por quê? Porque a terra, se a gente vai olhar toda ela é formada com um conjunto de dimensões do feminino, né? E aí o que a gente vai ver, o jeito como a gente trata a terra hoje é a destruição, né? Com o agrotóxico, com a monocultura, com as cercas, com aquilo que o destino que era para ser da terra é para produzir vida e vida em abundância para todos os seres, né? E aí a gente vai ver aqui a Terra, o planeta Terra, que é a nossa grande casa, se destruindo, né? Em torno de 25% da sua capacidade de autorregeneração ela já está perdida por conta da destruição. E aí a gente vai perceber que a forma como as pessoas, os seres humanos, vêm tratando a Terra, o mesmo núcleo ideológico, cultural, é o que trata a mulher. Então, se a Terra que está aqui, ela serve para entrar nela e produzir para os interesses, no caso dos interesses econômicos, a mulher, né, também é para a gente possuí-la, entrar nela e reproduzir a vida humana. Então, esse paradigma, digamos assim, de domínio sobre a terra, ele também se reproduz na relação com as mulheres, né? A mulher e terra são só meios, são mediadoras, são instrumento a serviço de interesses, sejam eles do capital ou, no caso, dos homens, né? O homem também foi percebendo que quanto mais explorava a natureza, mais podia acumular e ganhar dinheiro. E aí vem as grandes questões que estão colocadas aqui, que até a guerra é possível, dependendo dos interesses colocados, dos interesses econômicos. Os povos, né, são subjugados, a natureza é simplesmente envenenada. Aqui vai se substituindo, né, a produção agrícola pelos grandes maquinários e os venenos. E aqui, como eu atuo também na área da saúde, a gente vai vendo o que nos entristece, né? Que as mesmas grandes empresas multinacionais que dominam o mercado de sementes, que é o controle do alimento no mundo, são as mesmas que dominam o mercado dos insumos agrícolas, que na verdade dá para dizer agrotóxico e transgênico, né? E também controlam a indústria dos medicamentos. Então, não é por acaso que eles, na verdade, acabam tendo o controle sobre o processo, sobre três coisas importantíssimas, né? Eles têm o controle do processo produtivo, da produção de alimentos, que garante a soberania dos povos, e do controle do cuidado na saúde. Eles já sabem que isso adoece, né? E é uma rede internacional de controle financeiro. Infelizmente, a gente tem até os nossos pequenos agricultores, né, com toda a ideologia de que isso não faz mal. A gente vê muita gente dizendo assim, é um remedinho que está aí, né? O remedinho nada, é veneno, é veneno. Também eu trago isso porque as mulheres camponesas foram dos primeiros movimentos que trouxeram o resgate das sementes crioulas e da produção tradicional, né, para mostrar o quanto precisa se resgatar isso como forma de resistência, como caminho de resistência a esse modelo hegemônico que está aí. E aí tem todo um processo de recuperação das sementes crioulas, que mais tarde acabou se transformando numa campanha mundial da Via Campesina e dos movimentos do campo, das sementes como patrimônio dos povos, a serviço da humanidade. Então, as sementes, se a gente não trazer a diversidade dessas sementes e recuperá-las como patrimônio dos povos, a gente vai perder a soberania alimentar dos nossos povos, né? E um povo sem soberania alimentar é um povo que perde sua identidade, é um povo que passa a ser dominado, né? Outro ponto importante aqui é que
e que a gente está vendo agora, né? Quanto mais enfraquecido o Estado enquanto políticas públicas, mais forte ficam as empresas transnacionais. E esse é o ponto-chave que está colocado hoje no debate que a gente está vivendo, né? 3 grandes questões estão colocadas. O centro das reformas que estão colocadas hoje no governo Temer, elas têm como pano de fundo o peso, a importância ou a nova estratégia de dominação econômica mundial e o papel que o Brasil vai assumir nesse novo processo. Para isso, para o Brasil continuar sendo um país subjugado, precisa fazer a reforma trabalhista e a gente voltar a trabalhar como no período da escravidão. E aí, com a reforma trabalhista, eles acabam também com o Ministério do Trabalho, quer dizer, com a Justiça do Trabalho. Então, não vai ter mecanismo de regulação das relações de trabalho nenhuma. A reforma da Previdência, ela envolve a destruição daquilo que é o capítulo da Seguridade Social, que mexendo com a Previdência, vai mexer com a saúde, a Previdência e a assistência social. E a gente vai crescendo com a maioria dos nossos jovens sem nada de acesso à saúde, porque quem é que dos jovens paga plano de saúde? Ou tem dinheiro para pagar plano de saúde? Quem dos idosos vai conseguir dar conta de pagar do seu bolso o cuidado em saúde se não tiver um sistema público? As comunidades indígenas, quer dizer, vai ser um país de doentes morrendo e ficando refém da indústria farmacêutica internacional, que é o que a gente está vendo aí. E sem contar com as outras questões que estão envolvendo a mexer, inclusive, nos territórios. Por que é tão difícil a demarcação das terras indígenas, a reforma agrária, a reforma urbana e as questões de território? É porque, na verdade, esse território está em disputa, né? Nós temos terras, nós temos o pré-sal, nós temos riquezas que estão sendo colocadas, ao invés de garantir, de estar aqui para garantir a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, a serviço dos interesses internacionais. Aqui, algumas questões que entram dentro disso, e aí eu vou entrar um pouco nas consequências desse modelo, né, que traz miséria, né, concentração de renda, né? No mundo a gente está com cada vez mais a concentração de renda na mão de poucos, as questões do que se produz na propaganda, né? Desde a época de tirar o leite materno para a entrada do leite em pó, enfim, aqui o que esse sistema financeiro está trazendo, que em pouco tempo a gente ganha dinheiro e perde dinheiro, e vai deixando para trás as demissões em massa, o desemprego, a fome, o desespero, as lágrimas. O que vai acontecer com a BRF, a gente ainda não sabe, mas os grandes interesses da delação é que essa empresa vá para os Estados Unidos e deixe o Brasil. Vocês já imaginaram o que isso vai significar de demissões, de desemprego na nossa região, né? O que vem se colocando é que o desafio diante desse contexto mundial é de que não adianta remediar. A gente precisa encontrar novas formas de superação desse sistema econômico. E aí a gente vai vendo que um sistema que a cada 4 minutos uma pessoa perde a visão em decorrência da carência de vitamina A, né, que tem a ver com os cuidados alimentares, está fracassado. Um sistema em que a cada 5 segundos uma criança com menos de 5 anos morre de fome ou de desnutrição. Um sistema que criou desumanos sofrimentos e gritantes desigualdades, aonde a gente é incapaz de garantir o bem-estar à grande maioria da população, aonde a gente está sempre consumindo, né? Aonde a gente se depara com essa crise financeira, ambiental, a ânsia pelo poder econômico e a natureza e as formas de vida não importam. A gente vai vendo que
eu vou passando rápido aqui, o que nós vamos produzindo é lixo, e a gente vai produzindo tudo isso. Olha só a quantidade de lixo que a gente vai produzindo, né? E aonde que vai isso tudo? Isso é a cultura do consumismo, do consumismo, do consumismo. Esses padrões de consumo, eles são insustentáveis. Só peguei algumas fotos para a gente ver que é impossível a gente sustentar isso, e a Terra não aguenta mais. E o lugar, por enquanto, que a gente sabe que é possível habitar seres humanos é aqui. Se a gente não cuidar dela para as nossas futuras gerações, a gente está esgotando, digamos assim, o cuidado do planeta. O que nós vamos deixar para as futuras gerações? E para a gente começar e avançar, é um pouco das agendas que se colocam, cultivar a solidariedade intergeracional, pensar para além de nós, pensar que nós precisamos garantir a satisfação das necessidades acima dos privilégios de alguns, ou novos paradigmas, né? A interculturalidade, essa visão, essa cosmovisão indígena que os povos indígenas têm a nos ensinar do cuidado com a vida, com o planeta, com a terra, é uma das coisas que a gente tem muito a aprender com os nossos povos indígenas. As tradições falam do ser humano como um jardineiro, que deve cultivar a terra com cuidado e senso de justiça e estética. A proteção da vitalidade, a diversidade e a beleza da terra é o nosso dever sagrado. Devemos lançar, então, esse novo olhar sobre a realidade e adotar esse novo paradigma da gente se interrelacionar com o conjunto dos seres vivos, como a Cláudia falou antes, né? Falando dos jardins, né? Do cuidado, a gente conseguir habitar com todos os seres que estão junto conosco. E aí, uma das coisas que eu quero trazer para ir encerrando isso é que a abordagem feminista é um dos paradigmas importantes para essa nova cosmovisão. A gente sempre tem uma forma preconceituosa de pensar o feminismo, porque a gente diz que a cultura hoje é machista, de domínio dos homens sobre as mulheres, e a gente pensa que o feminismo é o oposto do machismo. Não é. O feminismo ele é fruto da luta social das mulheres no mundo, né, de luta pela sua libertação, e daria para a gente organizar em 2 pontos. O primeiro, como uma categoria de análise da sociedade. E as mulheres foram as que trouxeram como contribuição para repensar a análise da sociedade, dizendo 3 coisas. A primeira, todos os seres humanos têm o mesmo valor e merecem respeito por aquilo que são como ser humano, como pessoa. Então, todos somos diferentes, mas como seres humanos merecemos o mesmo respeito. Segundo, e essa é a coisa mais difícil de tolerar das feministas, é esse segundo princípio aí, que elas dizem que todas as relações humanas são relações de poder. Todas. Não importa se é entre homem e mulher, mulher entre mulher, homem com homem. Nós estando entre humanos, as nossas relações elas são de poder. Agora, elas podem ser de um poder compartilhado ou pode ser de um poder de um dominando o outro. Então, essa compreensão de que o poder não é uma coisa que está dada, mas ela é uma construção humana e que a gente pode construir relações solidárias e compartilhadas de poder, é uma contribuição que o feminismo nos traz. A outra é de que as relações sociais de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual, são construções históricas, não são coisas dadas. E se hoje a sociedade que a gente vive é uma sociedade onde tem mulheres que são oprimidas, os povos indígenas são massacrados, os povos negros são exterminados nas grandes favelas, a juventude está sendo exterminada, é porque é uma construção desse nosso tempo, ou de um tempo que veio construindo isso. A gente pode mudar, a gente pode transformar. Nós não precisamos viver a vida inteira achando que isso é normal, é natural e que as coisas vão ser assim sempre.
Então, uma das questões mais sérias é que a gente naturaliza a discriminação, o preconceito com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, quilombolas, com as mulheres, com quem não tem a mesma orientação sexual. E assim a gente vai naturalizando relações de domínio, de ódio e de preconceito e de violência, porque tudo isso vai, no limite, produzindo uma relação de violência, que hoje é uma sociedade que a gente vive hoje. E aí, de outro lado, a contribuição do feminismo foi como um movimento político, não partidário, mas como um movimento de afirmação da força das mulheres. A gente é mais de 50% da população, e de luta pelos direitos. E a gente vai ver que a luta das mulheres pelos direitos das mulheres sempre assegurou direitos para além das mulheres. E eu vou pegar alguns exemplos. A luta das mulheres camponesas, quando foi para garantir a aposentadoria, não foi só para as mulheres, foi para garantir a aposentadoria dos homens e das mulheres no meio rural. Quando se discute as lutas da educação, não é só para as mulheres, é para todos. A luta pela saúde é a luta que as mulheres trouxeram para todos. Então, na verdade, quando a gente pensa, e a contribuição que as mulheres vieram tendo ao longo da humanidade, foi para trazer direitos e direitos sociais, políticos, culturais para todos. É claro que elas vão trazendo junto a necessidade das mulheres, porque é quem está discriminada, mas quando vem a luta pela alimentação saudável, que as mulheres camponesas veem na produção agroecológica, é uma luta para todos. E também a luta pela desnaturalização da opressão, do patriarcado, da exploração, da violência, e também a necessidade de mostrar que para a gente poder libertar não só as mulheres, nós mulheres, mas esse mundo que a gente está, nós precisamos nos unir, nos organizar em movimentos, né, que vão ajudando a construir a autonomia e o protagonismo. Alguns sinais disso, pegando a experiência das mulheres camponesas aqui, vem um pouco as sementes como patrimônio dos povos, que eu já falei antes. Vem tudo isso na perspectiva da agroecologia, né, Cláudia? A conservação, multiplicação da biodiversidade, a questão das águas, da recuperação do solo, a questão do território, né, que aí envolve a reforma agrária e os territórios, aqui incluindo também dos povos indígenas, as questões do respeito à vida, né? O reconhecimento do saber popular. A Fernanda trouxe do saber popular tradicional dos povos indígenas, mas a gente precisa resgatar e valorizar o saber de todas as comunidades. A ciência e a pesquisa a serviço da vida e não dos interesses econômicos, né? Isso vale em relação ao conjunto das coisas que tem de produção das nossas comunidades tradicionais do Brasil, né, e dos pequenos. As questões do belo, né, que também fazem parte da vida. Eu achei interessante, a Cláudia traz dos jardins, né? São coisas que compõem a beleza da nossa vida. E a mudança das relações. A gente pode construir outras formas de nos relacionarmos entre nós, que sejam relações de igualdade, de reciprocidade, de respeito. Enfim, a soberania alimentar é uma das questões centrais para a nossa nação, para a gente garantir soberania. E aí, para finalizar, tem só algumas fotos de experiências que tem nessa perspectiva no meio rural e em alguns lugares de periferia urbana que também se desenvolvem experiências nessa perspectiva aqui. E aí, para finalizar, nós precisamos, nesse momento, como grandes desafios, não só das mulheres, mas de todos nós, reafirmar uma sociedade democrática com um Estado construtor de políticas públicas. Nesse momento que a gente está, é muito importante a gente trazer presente essa agenda, a garantia dos direitos humanos, sociais, trabalhistas e previdenciários, a afirmação do Sistema Único de Saúde e da Seguridade Social, que está sendo desmontada nesse momento, a fortalecer a dimensão da integralidade do cuidado com a vida e com a saúde, e incluir também essa dimensão da arte, da cultura, da espiritualidade,
de todas essas relações que têm a ver com a integralidade do ser humano, né? Retomar os valores da vida, do amor, da reciprocidade, que são coisas que parecem estar sendo destruídas. E para finalizar, eu trago um poema da Mabel Burim, que para a gente compreender que a luta das mulheres é uma luta de todos nós. Para cada mulher que está cansada de atuar de maneira tímida, mesmo sabendo de sua força, existe um homem que está cansado de parecer forte, quando se sente vulnerável. Para cada mulher que está cansada de atuar como se fosse ignorante, há um homem deprimido pela exigência constante de saber tudo. Para cada mulher que está cansada de ser qualificada como um ser altamente emotivo, há um homem a quem se nega o direito de chorar e ser delicado. Para cada mulher rotulada de pouco feminina quando compete, existe um homem para quem a competência é a única forma de demonstrar que é masculino. Para cada mulher que está cansada de ser objeto sexual, existe um homem preocupado com sua potência sexual. Para cada mulher que se sente atada a seus filhos, há um homem a quem se nega o prazer da paternidade. Para cada mulher que não tem acesso a um trabalho satisfatório e um salário justo, existe um homem que deve assumir toda a responsabilidade econômica de outro ser humano. No caso, hoje a gente tem muitas mulheres que se sentem com a obrigação de assumir o de toda a família, no caso. Para cada mulher que não conhece os mecanismos de um automóvel, há um homem que não aprendeu o prazer da arte de cozinhar. Para cada mulher que caminha em direção à sua libertação, há um homem que descobre que o caminho para a liberdade tem sido para ele um pouco mais fácil. Então, para a gente perceber que a luta pela libertação das mulheres é uma luta pela libertação humana. Ela cabe a todos nós, porque vai significar... A luta das mulheres não é para destruir os homens, é para a gente construir uma nova relação. E para a gente construir uma nova relação entre homens e mulheres, precisamos nós mudar, precisam os homens mudar, e a gente precisa construir essas relações de um jeito mais solidário, como tem as mãos aqui, né? E que fica aqui o desafio para todos nós. Muito obrigada.